Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso Sala de Estar do Grupo Editora Antena, Jornal de Rio Vado, Jornal de Roca Salles e o Jornal Antena de Encantado. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não traz conteúdos legais para vocês e nem tem os nossos convidados aqui sempre especiais. A loja Decor de Encantado você encontra o que precisar para sua casa de móveis modernos e também de decoração. A do Agro. Agora está começando, se aproximando a Semana Farroupilha e a loja do Agro tem todos os complementos para que você curta bastante essa festa. Brate Supermercados e Puro Pescado. Não precisa dizer que todos os produtos excelentes estão no Brate Supermercado e também tem a loja de pescados ao lado, onde você vai encontrar todos os tipos de peixes e carnes exóticas também. Aproveite e dá uma passadinha lá. O Centro Óptico fica na esquina do hospital. É um lugar que trabalha com óculos de lente, óculos de sol, com muita qualidade. É uma loja que tem mais de 30 anos no mercado e todos os óculos têm garantia. Inclusive, eles mandaram aqui para a gente mostrar para vocês óculos extremamente modernos. Esse aqui que é uma máscara, que é o que é tendência agora. Então eu vou dar para Luciana provar. Tá muito bonito. E esse aqui, gente, é um óculos de sol maravilhoso. Ele tem cristais Swarovski dos dois lados. Tem uma cor maravilhosa e ele é levíssimo. Tem impressão assim que não tem nada no rosto, além de uma lente super nítida, muito bonito. E esse aqui é um óculos de lente, com essa armação maravilhosa. Esse aqui é Dolce & Gabbana, muito bonito. Eu vou dar para a Vanessa experimentar. Vamos ver como é que ela fica. Muito bem. Então vocês já sabem aonde buscar óculos de qualidade. É no Centro Óptico, na esquina do hospital. Muito obrigada. Obrigada, então, aos nossos queridos patrocinadores. Senão, a gente não toma nem um chazinho da Baldo aqui que veio para a gente fazer um brindezinho aqui com o chá da Baldo. Gente, tintim, isso aí. Viva a vida. Muito bom. Então, continuando, agora eu coloco o meu óculos de lente, senão eu não consigo ler. Hoje nós estamos recebendo aqui professoras. A Helena Vian, Bernadette Ghisleni, Luciana Preto, Vanessa Agostini Genesini. Muito bem. E tinha também a Doris, que não está no momento, não pôde comparecer, mas a gente manda um alôzinho para ela. Então, bem-vindas, meninas, ao nosso Sala de Estar aqui do Editora Antena. E nós vamos conversar um pouquinho, vamos rir também, já que são professoras, eu também sou professora aposentada, agora nessa outra vibe aqui, outra profissão, digamos assim. Quero conversar com vocês, quando vocês andam na rua, que vocês encontram alguém e vocês dizem: eu já estou aposentado, o que vocês costumam ouvir? Olha, eu costumo ouvir já, mas não assim. Eu costumo dizer a verdade, Eu comecei novinha, Comecei com 18 anos e trabalhei 34 anos. Sempre na mesma escola? Sim, no estado, sempre na mesma escola, na Antônio de Conto. E pelo município também trabalhei na Barra do Coqueiro, no Centro Municipal, e na antiga Tancredo Neves, no Lago Azul. Quantos anos deu tudo isso? 34. 34 anos de magistério. Muito bem. E a dona Luciana? Como a Vanessa também. Mas prof, já? Sim, já.
Faço umas contas ali, deu 34 anos também, começo com 17 para 18 com um contrato, e logo em seguida a gente faz o concurso do município. E o Estado entra um pouquinho depois. Mas está tudo certo, estamos com a sensação do dever cumprido. Firmes e Isso fortes. aí, porque foi um período bem bom. Eu costumo dizer que eu não trabalhei nenhum dia da minha vida, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz. Pois é, essa profissão, né? Mas eu quero saber aqui da Berna, o que te diz a Bernadette quando... Eles não me dizem já, porque Não? eu já fui professora da Inclusive, Nossa, isso. magistério. magistério. Então, assim, ó, eles vêm a mim e dizem: oi, profe, essa foi a minha professora no tal no colégio, mas eu li a Scalabrini, mas também lecionei no Domênico Vicentino, né? Então, e antes disso, quando eu me formei, demorou 2 anos para sair o concurso Certo. para professor. Então, o que eu fiz? Tinha a gente procurava aqueles alunos que tiveram, assim, um ano semi-analfabetos, sabe? Ou com um pouquinho de estudo, ou na terceira parada. Eu fui procurar alunos lá na Barra do Jacaré. Eles viviam lá na Picada, que depois do hotel, subia lá para um bairro lá, né? Isso. Lá tinha bastante gente que tinha estudado pouco, né? Uns mais, outros menos. Aí eu fui à Estrela, pedi um contrato, que era não é o Mobral. Naquela época era, se dizia assim, séries iniciais que tinham deixado, né? É um contrato que não era fechado, era aberto, começava em março e terminava em novembro. E aí que eu comecei a lecionar. Fiquei 2 anos assim, cada ano eu ia lá renovar o contrato, né? Eu não ganhava férias, nada, mas nesse meio tempo, para mim foi uma experiência muito significativa. Porque tu estava saindo do magistério. Que que mal e mal sabia desenhar o nome dele, ele chegou para mim e disse assim: agora sim eu estou feliz, porque eu sei quando chegam os caminhões de porcos no Coste S.A., eu leio a placa de onde que eles vêm. Então, Olha, que essa maravilha. valeu por todos esses anos que eu lecionei lá. Isso foi muito gratificante para mim. Mas olha que maravilha. Eu guardo assim essa imagem dele, Sim. já falecido, tudo, né? Era um senhor casado, já com filhos grandes. A tristeza dele de não saber ler, de saber de onde é que vinha. Isso aí para mim me marcou muito. É que a gente não tem essa noção, na verdade, de não saber ler. Não tem essa O que noção. passa na cabeça de quem não sabe ler. A gente vê nos filmes, vê nos vídeos, e vê muitos exemplos assim, de pessoas que acolhem essas pessoas que são analfabetas, muitos analfabetos, uns semi, que a gente diz semi é só porque consegue, às vezes desenhar um nome, mas não consegue interpretar um texto. Supletivo. Olha só. Foi muito gratificante. Eu não me esqueço assim que foi aquilo que me impulsionou mais ainda para dar aula, porque sabe? E depois saiu o concurso. Depois saiu o concurso, daí eu escolhi, tinha do lado da minha escola, do lado da minha casa tinha uma escola. Podia ter escolhido aí. Mas eu gosto um pouquinho de aventura, né? Já tinha 2 amigas em Coqueiro Baixo, Nova Brécia. Certo. Eu escolhi para ir lá. Foi para lá. E foi também muito interessante, porque assim, ó, como é a diferença, você está falando dos pais de hoje, né? É. Os pais daquela época, meu Deus do céu. Ainda mais a gente vinha de Encantado, imagina, Nova Brécia, Coqueiro Baixo. Era um pequeno, né? Um pequenininho. Mas que valor que eles davam para o professor. Aquilo assim, ó, toca a gente. Essas coisas assim que toca o coração da gente. Detalhe era usar as convidadas, eram autoridades. Naquela época. E convidavam a gente para ir tomar um chimarrão, comer uma pipoca, um grostre. Não por isso, né? Mas a gente sentia que a gente era bem... Eram bem receptivos também, né? E a Helena, que está aposentada também. Eles também te dizem, mas prof, tu é muito nova. Nem tanto, né? Mas assim, se eu já estou aposentada, eles me questionam, né? Com certeza, né? E aí eu falo que sim, já estou
Porque o meu processo, assim, de professora, olha, na cidade foi assim, passei praticamente em todas as escolas. Não que tenha me mandado embora, né? Mas assim, ó, eu comecei com a rede municipal, lá no interior Guararapes, lá na linha de São Marcos, naquela região, né? E naquela escola tinha alunos da primeira série, antigamente, né? Primeira série até a quarta série, lá onde a gente era tudo, desde professora, merendeira, secretária, diretora, faxineira, de fazer todo esse processo, né? Aí depois eu fui para Júlio Tombini, lá na Barra do Guaporé. Aí no ano seguinte fui para o Lago Azul, depois eu fui para Santa Clara, que era La Salle. Depois eu fui para Batista Castoldi. Né? Assim, um roteiro para Osvaldo Aranha, Lago Azul de novo, voltei, né? Depois para o Centro Municipal e finalizei lá na Batista Castoldi, na rede municipal. Aí comecei no Scalabrini, né, uns anos depois, aí Scalabrini e Farrapos, depois eu fui para a convite da Luciana e da Vanessa, eu fui para Antônio de Conto, e depois finalizei, né, quer dizer, para o Scalabrini, e finalizei na Agostinho Costa. Então, assim, olha, passei, né, e um ano trabalhei na São José, em Roca Salles. Então, assim, ó, e trabalhei, dá para dizer assim, todas as séries, desde o prézinho, todas, até o ensino médio, com curso normal, com a EJA, que tenho, assim, lindas lembranças da EJA, com aqueles alunos com mais idade, com dificuldade, e eles assim, mas prof, eu não consigo entender, mas por que a minha cabeça não me ajuda, aquela dificuldade que eles tinham que fazer, em função, às vezes, até do trabalho, né? Então, assim, esses momentos foram gratificantes. Ainda tem EJA? Eu Aqui acho Encantado? que não, Acho que né? não tem mais. Não. Era educação de jovens e Educação adultos. de jovens e Que era o adultos. antigo Mobral? Ou não? Assim, ó, Não, o Mobral era mais alfabetização. Que nem um supletivo. Que nem um supletivo, exatamente. Eles concluíam o ensino médio ou o ensino do primeiro grau. Exatamente. Ensino fundamental. Então, eles concluíam, sabe? Mas Você, foram experiências maravilhosas. O que tu tem a me dizer, assim, de algum caos engraçado que tu presenciou numa escola, em todas as turmas? Aconteceu até na escola nossa, Antônio de Conto, né? Não digo nossa, porque eu e a Vanessa fomos alunas, e depois voltamos lá como profs, como diretora, enfim, estávamos lá. Um menino que tinha dificuldades de aprendizagem e de convívio também. Então, ele ficava na sala de aula até no momento que era possível. E depois ele ficava muito agitado. E aí nós tínhamos nossa fiel escudeira, ela pode deixar que eu vou cuidar dele hoje. E ela tinha sido alfabetizadora, ele não era alfabetizado, ou escrevia muito mal, escrevia alguma coisinha. E ele foi para a sala de aula com a prof. Helena, alguns brinquedos e o material escolar. Ela baixou a cabeça. O danado pegou uma borracha, botou na boca, tira um toquinho de borracha e enfia dentro da orelha. Meu Deus. Ela veio da sala de aula branca, ele berrava, porque ele ficou apavorado. Ele era ateu, mas quando ele fez essa arte, ele se apavorou. O que eu faço? Foi muito engraçado. Sai, leva o menino, chama conselho tutelar, faz tudo que a legislação previa, mas a prof. Helena, ela estava apavorada. Claro que nós não estávamos rindo na hora, no momento a gente deu toda assistência para essa criança, né? Porque não sabíamos se tinha machucado alguma coisa. Ele só botou isso dentro da orelha. Sim, prof, eu só botei, eu não faço mais. Aí tinha que acalmar ele para depois poder, então, prestar os primeiros socorros, levar para o hospital para fazer o que tinha. Para tirar o pedacinho da... Para tirar o que tinha. Mas é que a gurizada apronta, né? É diferente de hoje, né? Hoje eles aprontam diferente. Hoje esse menino está muito bem colocado, está trabalhando. Então a gente fica feliz porque depois desse dia ele tentou se comportar um pouquinho mais e viu também do nosso jeito o carinho que a gente teve por ele naquele momento que ele estava apavorado. E tinha alunos que entravam de boné na sala de aula e vocês não gostavam? Tinha. E podia... Na verdade, assim, as regras eram estabelecidas, né?
teve ano que foi estabelecido que podia, né? Teve assim, já teve épocas que sim. E teve épocas que não, né? Mas a gente sempre teve esse embate. E é uma coisa um pouco polêmica, né? Porque o boné, às vezes, é o jeito que eles usam para se esconder, eles estão, assim, numa fase, né, difícil, a adolescência. Tem professores que não se importavam em deixar. E outros não quero, não, né? Então, a gente teve que... Tentava negociar. negociar com eles para deixá-los à vontade, mas também que o boné não fosse atrapalhar. Mas é a mesma história do celular. Deixa o celular, Exato. ele pode ser uma ótima ferramenta. Ele pode ser uma ferramenta contrária. Porque ele distrai muito, né? Nesse caso do boné, assim, eu não me importava muito, desde que eu dizia, quando eu olhar para vocês, eu quero ver os olhos. Eu quero ver. Eu não preciso pedir, tira o boné, ou seja, eu quero ver os olhos. Então, Eles obedeciam. Eu não gostava daquele, ficava assim, não. Então, eles até usavam, porque a escola até permitia. Mas assim, eu quero olhar e ver vocês. Por isso que é importante os combinados, né? O professor combinar, valorizar então, também a opinião deles. Sim. Porque eles principalmente, né? Então, tu conquista. Sim. Porque se a gente for só na questão pode, não pode, aí tu não conquista. Não. Né? E eles começam a ter aquele comportamento difícil que vemos hoje muito. Né? Eu justamente queria perguntar isso. Qual é o segredo para conquistar uma turma? Quando entra a professora ali... Muito diálogo. No meu caso, na minha opinião, é conversar com eles. Eu fui uma prof, assim, tanto que alunos que foram minhas, né, na escola, né, colegas, mas assim, da direção também, né, e assim, a mãezona, né, eles me chamavam tanto que, fazendo uma, né, parênteses aqui, tem um aluno que até hoje ele me chama, não me chama, mas eu sou a mãe adotiva dele, né, a mãe adotiva. Tanto que hoje ele é pai, e ele me disse que eu fui a segunda pessoa a saber que ele ia ser pai. Olha só. Então ele me manda mensagem, ele me apresenta, sabe? Então eu sou a avó dos filhos dele. Mas foi uma criança da 4ª série, lá no Centro Municipal. Né? Um menino muito, né, arredio lá no começo, mas assim, eu fui conquistando com a conversa, com o diálogo. Então, assim, eu aprendi que se eu quero do outro alguma coisa, tem que partir de mim também. Então, eu fui muito de conversar, de ouvir o aluno. Né? Muitas vezes, prof, hoje vamos conversar. Eu permitia assim, que a gente conversasse. Né? Não para matar a aula, mas que aquela conversa, né, tivesse assim, no final, dizer, um propósito. O que vamos conversar? Sobre o que conversar? Então, eu fui muito assim... Talvez era o único momento que ele tinha um espaço para dar a opinião dele, que às vezes em casa não havia isso. E uma coisa que se ouvia muito, assim, né? E eu dizia, olha, não é bem assim. Eles me diziam, prof, que isso, pra gente como prof, é muito gratificante. Sim. E eles diziam, prof, eu queria que você fosse a minha mãe, porque eu ouvia. E eles diziam, porque minha mãe não me ouve, não me escuta. Né? Olha só. Então, assim, como é claro importante, que né? eram momentos diferentes. Eu era prof lá, mas eu ouvi muitas vezes os alunos falarem, eu queria que você fosse E tu, a minha Luciana? mãe. Vamos lá. Quando comecei o meu trabalho como professora, era com uma turma muito seriada, 1ª a 4ª série. Então, crianças. Em qual escola? Na escola, na linha Sapupema. Hoje está fechada, era aquelas escolas que eram... Aqui no interior de Encantado. Interior de Encantado. Ali em Santa Terezinha sobe, tinha essa escola, tinha na Agora é E aí depois eu venho com o município trabalhar mais para o centro e também trabalho, porque eu não estava ainda com a faculdade feita. Eu fiz ciências humanas e no meio desse caminho eu caio nos adolescentes. E aí tu pergunta, qual é o segredo? Eu sempre me dei melhor em dar aula
Eu me sentia em casa com os adolescentes. 6º ao 9º ano. Trabalhei, fiz estágio, dei um tempo aula no ensino médio. E às vezes eu conversava com a Vanessa e eu disse, pode deixar que eu vou lá. E a Vanessa era a prof dos pequenos. Ela tinha melhores resultados. Ela sabia mais. E a relação que eu tive com esses alunos sempre foi de respeito. No primeiro dia, no primeiro contato, estabelecer, vocês são alunos e eu sou professora. Nós estamos ocupando posições diferentes. Mas como seres humanos, eu sinto raiva que nem vocês. Eu sinto desprezo. Tudo o que vocês fizerem para mim, é o que vocês vão receber de volta. No caso, como ser humano, né? Nós somos iguais, nós estamos em posições diferentes. Então, eu pretendo respeitá-los como estudantes que são e vocês respeitam a posição que eu estou ocupando. Ali fora, ali na rua, nós somos amigos, vamos falar sobre assuntos normais, assuntos corriqueiros, mas dentro da sala de aula, o respeito. E arrisco dizer que tive poucos problemas de desrespeito. Ou 1 ou 2 vezes algum aluno que estava alterado por motivos pessoais acabava descontando na gente. Então, acho que a relação, esses 34 anos o caminho foi o respeito. Respeito pela família, respeito pelo jeito deles aprenderem, respeito pelo jeito como eles eram, que deu um sucesso, eu creio que tive sucesso. É que vocês, tanto a Vanessa, tu, são aposentadas recentes. Sim, faz 3 anos. Sim, 2019. Eu faz 1 ano. 1 ano e tu? 18 último ano que eu trabalhei. Então, 6 anos. 6 anos. A Berna já bem mais tempo, né? Então a Berna pode dizer, assim, ela estava falando sobre como conquistar uma turma na base do diálogo, do respeito, de colocar posição. A minha é essa, a de vocês é essa. E quando tu estava numa sala de aula, há tempos bem atrás, era mais fácil do que é hoje? Eu acredito, ouvindo assim, eu acredito que sim, porque eu estava me lembrando de um menino que não tinha cabelo e ele usava boné. Tá. Eles nunca perguntaram, professora, porque naquela época, hoje é uma coisa mais moderna, né? Uhum. Por que ele usa boné? Ninguém questionou. Ninguém questionou. Mas eles respeitavam ele, sabe? Não diziam nada, nunca me perguntaram, também não entrei em detalhes. Né? Se eu não perguntava, se eu perguntasse, eu ia, né, conversar. Mas ele também tinha comunicação boa com todo o grupo, tudo. Se falaram entre eles, talvez sim, mas nunca tive a oportunidade assim, de falar para eles. Né? Se eles perguntassem, daí eu ia falar com eles. Né? Mas eu acho que eles já sabiam e aceitavam assim. É diferente, né? E em termos de comportamento, a gente vê que a educação mudou muito. Uhum. Eu também fui professora há 30 e poucos anos. Então, quando eu iniciei na escola, eu vi toda a mudança, assim, não a educação de leis, educação comportamental, educação de valores, que os alunos traziam quando eu comecei e quando eu saí a coisa já era bem diferente. Então eu percebia que às vezes a dificuldade maior, às vezes era lidar com os pais do que com os alunos. Porque, como a Berna disse, o professor tinha muito respeito e tinha autoridade dentro de uma sala de aula. Os pais, se o aluno chegasse em casa e dissesse: o professor pegou no meu pé, tá pegando no meu pé, e tu tá fazendo o quê? Não é isso? Uhum. Então, os pais não tinham o hábito de passar a mão na cabeça e culpar o professor, porque ou eles não têm tempo de ouvir os filhos, eu penso, ou às vezes tem medo de perder os filhos, de perder o amor dos filhos se tu exigir muito e der muito limite. Então eu vejo que talvez hoje falta um pouco de limites. Né? A gente ouve muito psicólogos, psiquiatras falando a respeito disso também. Então eu acredito que vocês também perceberam alguma mudança nesse sentido ou não? Muitas mudanças, muitas. Eu acho que hoje a gurizada está aí, eles são donos de uma inteligência incrível, eles são muito rápidos, eles já nascem sabendo coisas, eles são
nativos digitais. Nós somos imigrantes digitais, a gente teve que aprender. Somos analógicos. Isso, e eles não. Mas na questão de valores isso não muda. Pai é pai, mãe é mãe, escola é escola, professor é professora, filho é filho. Estamos em posições diferentes e, como tal, precisa do respeito. E os pais, na ânsia de dizer eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, talvez esteja dando demais. Pecam. E não é por mal. Não. Isso é um amor tão grande, claro. Um amor desmedido, mas a coleguinha às vezes não vai ser tão querido quanto o pai foi. Exato. O mundo não vai ser tão querido com essa criança. Então se perde esses valores no meio da estrada. Eu acho que a sociedade foi mudando, né? Antigamente a mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar. E as coisas foram mudando, as mulheres também tiveram que sair de casa, né? E os filhos foram ficando com avós, como ficam vários até hoje, vão para a creche, né, para a educação infantil, enfim. E aí acabou que a modernidade foi vindo, o celular, o computador, e o que acontece? Às vezes a criança ou adolescente passa muitas horas na mídia, né? Muitas horas nas telas. E quando chega, às vezes, a família em casa, o pai e a mãe também estão cansados, né? Então, não conseguem dar aquela atenção. Ou, às vezes, precisa resolver alguma coisa, é resolvido de uma maneira rápida, o sim, é dado um sim, já que eu não estou em casa, então eu deixo fazer, né? E acabam se tornando muito permissivos, né? Então, aquele equilíbrio que tem que ter entre limites e afeto, às vezes ele oscila, né? Tem gente que tem muito limite e pouco afeto, ou o contrário. É muito, né? Muito amor, mas é um amor cego, como a gente falou, né? De deixar fazer tudo, de querer, né? Como eu não tive, então eu não vou querer essa vida para o meu filho, e acaba poucos limites. E aí a criança não aprende a se frustrar. Então não aceita o não do professor, não aceita o não do colega, não vai aceitar o não, o primeiro fora da namorada, né? E aí vem os problemas, vem as depressões, a ansiedade, quantos ansiosos, né? Então a sociedade mudou e a escola mudou também, mas assim, a gente como professor, como educador, sofre muito, sente muito na escola essa mudança, né, das famílias. E acaba que o professor não é mais aquela autoridade. Às vezes é mais um que o pai não respeita em casa e o filho não vai respeitar lá na escola. Daí a gente chega naquele ponto que família. Ali é que começa, né? Esse é o elo melhor. Mas o bom de tudo é que vocês encontram de vez em quando ex-alunos que lembram de vocês e dizem: prof, eu lembro quando tu me disse isso, eu sinto. Esse dia teve uma aluna já, eu não lembrava o que eu falei para ela, entendeu? Já casada, tudo, e ela me disse: Ângela, eu lembro de uma coisa que tu me disseste, quando, imagina, ela devia ter uns 10 anos. E ela gostava muito de artes. E eu disse para ela: tu vai ser artista, tu vai trabalhar com arte, tu vai ser algum... Ela é arquiteta hoje. E ela disse, e quando tu me dissesse aquilo, eu lembrei, ela me disse há poucos dias, que eu tinha esse dom e que eu seria alguma coisa nessa área. E isso é muito bom quando eles lembram, né? Eles lembram de vocês? Às vezes eles dizem: eu gosto disso porque tu me incentivou. Isso é muito bom, né? Eu estou fazendo isso, eu faço isso com os meus filhos porque eu aprendi contigo, né? Então é muito legal. Legal quando eles dizem: prof, eu fui fazer faculdade de letras por causa da prof, português, né? Então, assim, meu Deus, isso é muito grande. Né? Quando eles me dizem que gostavam, aprenderam a gostar de história e ouvir alguma coisa, porque eu gostava de história, nossa, isso deixa o coração quentinho. Alguém é professor de matemática aqui? Não. Tu era isso. Bom, mas tu passou por várias séries, história e geografia. Eu fiz pedagogia e trabalhei quase sempre com os pequenos, como prof.
É bom, né? Os pequenininhos. Muitos anos de educação infantil, nossa. Eles têm muitas histórias engraçadas, né? Os pequenininhos, quando eles dizem as coisas muito Na engraçadas. minha área também, história e geografia. História e Eu fiz geografia. daí geografia como complemento mais. Aham. Mas assim, ó, vamos brincar um pouquinho agora. Me tornei uma professora de De música. música no magistério. É mesmo? Mas Sério? essa história. Aham. Daí eu tinha a irmã Elvira que dava música, né, naquela época. Não sei se era o teu tempo, Não. mas Elvira. Eu não sou daqui, então não estudei aqui. E aí ela foi para outro município, tá? Ficou sem professor de música. Seu Valmir veio lá e disse assim, não quer trocar? Eu dava didática de estudos sociais. Tem uma professora de roca que ela tem também estudos sociais. Tu não quer dar música? Mas eu não sou professora de música. Eu disse, não, é que tu puxa os hinos, porque toda semana tinha que cantar o hino nacional. E lá pelas tantas, acho que saíram uns erros, assim, repetiram a primeira parte. Aí eu disse, não, mas eu não tenho. Não, tu vai dar. Eu disse, não, mas tem que fazer alguma coisa, fazer algum curso. Aí fiquei sabendo que Estrela, em finais de semana, tinha musicalização infantil, Ok. tinha como reger corais, tinha tudo sobre música. Começava 1h da tarde e até 9h da noite, e sábados. Aí tinha o meu mano, Luciano, que hoje está com 54 anos, ele tinha 10, 11 anos, e você vem comigo, Fusqueta, boca do meu pai, Viu? e até Estrela, e lá ele Fazer o ficava curso. comigo lá, eu aprendi. O que eu fazia? Não tinha gravador, Sim. que era recém-começado, aquele gravador pequenininho da escola, da biblioteca Veríssimo lá, né? Escalabrinho. Seu Valmir, posso pegar? Pode, imagina. Eu tinha que gravava nas fitas Nas cassete. fitas cassete. Chegava na aula para elas aí, E voltava. botava, aprendia a música e tudo. Muito Botava bem. pra Eu ele. me lembro Então do foi um- espanhol. Hã? Eu me lembro do em espanhol que tu ensinou pra nós. Então, assim, ó, para ajudar a escola também, né, no caso. Eu gosto de cantar de música, assim, mas não tinha, né? Aprendia um pouquinho o violão e tal, né? Mas, enfim, quebra galho. hoje. Quebra galho, né? O professor faz de tudo, né? Musicalização infantil. Valeu, né? Porque daí, então... Muito bom. Mas eu imagino, assim, tu pegar série, primeira, segunda, terceira e quarta série juntas. Juntas. Eu não lembro. Porque era o que tinha na escola do interior. Escola do interior. Era uma fileira na primeira, uma da segunda, terceira e quarta. Aqui é os dois da primeira, eu não lembro se na segunda Sim, tinha dois. segunda. E a fila de cada um. De cada e aí tinha série. que preparar um material para cada. Claro. Era mimeógrafo, Tudo. às vezes era livro, como o número de alunos era pequeno, então tinha alguns livros, eles podiam usar. Tinha o recurso do recorte, às vezes a gente recortava livros que alguém nos dava e fazia para eles usarem. E como a Helena falou, a gente ia para a horta, levava uns pequenininhos com a gente, Uhum. fazia merenda, agora vamos fazer o lanche, a secretaria, tudo, eram 20 horas, mas era um serviço de mãe. Faziam completo, tudo, mãe, né? Faziam tudo um pouco. Tudo. Nesse momento, com as nossas queridas convidadas aqui, e a Vanessa, que precisou, na realidade, se ausentar por motivos particulares, a gente vai continuar com o nosso bate-papo aqui com as professoras aposentadas. E eu quero perguntar para vocês se durante toda essa trajetória de vida dentro de uma escola, dentro de várias escolas, vocês fossem escrever um livro, que título vocês dariam para esse livro? Luciana, pensa. Que pergunta! São tantas emoções, como diria o Roberto. Mas eu escreveria um livro, disse isso várias vezes para os meus alunos. Trabalhe com o que tu ama e não trabalharás nem um dia da tua vida. Eu acho que esse é o segredo não só do magistério, o segredo da vida. Segredo da vida. Profissionais realizados não porque tem dinheiro, tem status, mas porque aquela profissão os faz gente. Realiza, né? Realiza. Deixa a alma leve. Deixa a energia que vem de uma pessoa que trabalha com o que ela gosta, tu é muito bem recebido.
Então essa foi a tua Essa filosofia. seria se eu Trabalhou sempre sempre bem. sempre gostei, tá? Sempre Hoje gostou. não tô legal, mas eles não têm culpa. Ou eu dizia para eles, hoje a prof tá com uma dor de cabeça, tá com uns problemas, às vezes até dividia com Sim. eles, porque eram adolescentes. Tá com esse tipo de problema, tá? Quem sabe vocês me ajudam, mas ter o carinho deles sempre me fez muito bem. Então a mãe obrigou a fazer magistério, porque tá. Mas depois eu descobri que eu gostava muito do magistério. E a Berna? Eu diria assim, infância e vocação. Por quê? Na minha infância, eu tinha uma professora que, para mim, assim, eu adorava a letra dela. Tanto é que estava igual. Eu descobri depois que eu fazia todo desenhado, assim, a letra daquela professora. E, assim, o jeito dela trabalhar com os alunos, né? Aquilo me cativou, então, na minha profissão, né? Acho que desde aí, assim, seria aquela. Ótimo. Nunca pensei em outra. E a Helena? E eu daria o título Estava Escrito no Universo, porque eu também me recordo da minha professora lá, que foi da segunda série até a quinta série, que eu sou do tempo que a quinta série se fazia lá no interior ainda, né? E eu sonhava em ser professora e ela vinha para a escola com uma pastinha preta e eu achava aquilo charmoso, sabe? Lindo, né? E hoje eu perguntei, hoje não, digo hoje no sentido assim, agora, né, de conversar com ela, o que era aquela pastinha preta, né? Na verdade, era o diário que ela carregava, mas eu achava, então eu sonhava em ser professora desde criança, sabe, né? Então, não sabia o que era ser professora, né? Não sabia, Sim. mas aquele desejo já estava, né? Por isso já estava escrito aquilo que seria professora. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Aqui tem umas perguntinhas, mas é resposta rápida, certo? Então vocês vão pegar um papelzinho e vocês vão... cada uma escolhe um. Pega um, ninguém vai ler. Tá. Só ler. Eu leio. Tá. Não, Segura vai. assim pra ti? Isso. Agora eu vou ler para cada um. Virado? Vamos ver. Tá certo? Agora eu vou perguntar para Luciana. Se você tivesse que voltar para a sala de aula por um dia, tu levaria giz, caneta ou um megafone? Giz. Giz? Giz. Giz, porque eu desenho muito mal. E aí eles iam olhar pra mim, eles iam prestar atenção em mim. Porque os meus desenhos são horrorosos. E iriam me ajudar a fazer. Vamos ver, Bernadette. Qual é a desculpa do aluno mais criativa que você já ouviu para não fazer uma lição? Porque normalmente, né, os alunos, às vezes eles vêm com umas desculpas. Desculpa mais? Criativa. Ele não fez o dever de casa. O que ele te disse para não fazer? Enquanto a Bela vai pensando, Deixa eu eu vou contar. Ela vai pensando, eu vou contar o que um aluno me disse Tá. no final do ano. Ô, professora Luciana, não acredito que tu vai ter coragem de rodar um cara bonito que nem eu. Só ele não fez a lição. Essa foi a desculpa. Ela vai pensar. Eu vou perguntar aqui para ele. Vai pensar. É surpresa, né? Sim. O que os alunos mais temiam, seus alunos? Prova oral ou prova escrita? Ah, meu Deus do céu, a prova oral. É mesmo? A oral, porque eles não sabiam a pergunta, era naquele momento, né? A escrita já estava ali, né? Eles olhavam, né? Mas a oral, o que será que ela vai questionar? É o que eu fiz agora. Né? É uma pergunta... A prova oral. Que, né? E eu estava qual será a minha pergunta? Qual será a minha pergunta, né? Porque a gente não sabe, né? Então esse medo que eles têm de responder. Olha, É. eu acho que criança é sincera, né? Sim. E fazia, na minha época, eu não me lembro de ter, assim, acontecido uma coisa dessa, de mentir. Não, Porque eles faziam tudo. faziam tudo e eles tinham, como te disse, o Com respeito. respeito. Os pais olhavam o tema. Nunca me aconteceu. Fiquei pensando agora, não. É que hoje a gurizada tem muitas desculpas, Eu acho né? que esses são mais... Para não fazer os deveres de Mas casa. Mas muito bem. Nós vamos agora trocar o nosso assunto com essas professoras, porque elas vieram fazer um convite para todas as colegas aposentadas
aqui da nossa região, né? Do nosso município, enfim. Então, é a famosa viagem das aposentadas. E elas são da organização, assim como a Vanessa, que estava aqui, e a Doris, que não pôde estar presente também. Então, agora eu quero saber o que é essa viagem, quando vai acontecer. Eu vou pedir licença para mim falar e depois a Bia. Certo, pode falar. Em outubro comemora-se o Dia do Professor. Certo. A Berna vai explicar, havia um encontro de professores, então nós não estamos na sala de aula, a gente começou a sentir saudade da homenagem que os alunos fazem para a gente. Os pequenos sempre lembram e comemoram o Dia do Professor. E aí agora então existe essa viagem onde nós comemoramos de nós para nós mesmas. A gente se reúne e criou-se um grupo de amigas bem bom. E a Berna está desde o início, né, Bernarda? Desde o início, não tanto. Mas uma boa parte. Desde o 7º encontro. E esse vai ser o 33º? Eu acho que é 33º. 33º encontro. É. Mas aconteceu assim, ó, como é que começou? Né? Então agora vem ou precisa tu falasse não, só é isso, o início. Só. Assim, o início foi que Nercy Piscinini Bertossi teve essa ideia, que ela já estava aposentada, né? E ela viu na época dos professores ali, do Dia das Crianças e tal, sentia aquela algazarra, sentia saudades desse convívio com as crianças, assim conta a história dela. Né? E ela disse, ai, que saudades, né? Os nossos professores, da nossa vida de professor. Aí ela disse, se lembrou assim, por que nós nos reunimos, né? Ela começou a convidar algumas amigas. Para um jantar. Ela disse, o que nós poderíamos fazer? Vamos se encontrar, vamos fazer um jantar. E começou. Tinha a dona Marlene Berté, que tocava, ainda toca, o piano, órgão, né? E aí fizeram uma pequena, como é que a gente diz assim? Pequeno encontro. Um pequeno encontro, num restaurante pequenininho. Aí foi indo, 6, 7 pessoas. No próximo aconteceu mais gente, foram convidando. Conforme iam se aposentando, elas iam convidando. Conhecimento, então iam convidando. E foi assim até o 7º encontro, que foi no Clube Recreativo. Naquela época, não, já era o Clube Comercial. E aí, então, teve o jantar. O primeiro ano de aposentada, já me convidaram. Para ser uma comendadora, uma organizadora. Mas eu entrei, não, mas tudo bem. Então, então foi convidada a dona Marlene Berté, tinha eu, a Nitinha Somense e até mais uma lá. Eu sei que só me lembro disso, que a dona Marlene fez assim, ó. Mas nós não vamos fazer janta. Tu aí, ela disse para mim, vem assim, tu aí, que eu tinha ônibus naquela época. Eu me aposentei e eu e um cunhado meu compramos um ônibus e começamos a fazer excursão. Eu sempre adorei viajar, né? Então, ela disse, tu aí, ó, nós vamos organizar um passeio. Ah, tudo bem. Aí passou-se de outubro até o próximo ano, levou um ano, né? Um ano não, foi antes disso. Vamos se reunir? Vamos. E aí o que a gente vai fazer? Não, vamos fazer uma excursão. Pode pensar aí, tu que tem ideias aí, que tu já foi. Eu disse, então vamos para Maria Fumaça. Em Bento. Essa é de Bento, aí tinha Garibaldi. Eu disse, tá. Organizei tudo, começamos a convidar, foi o primeiro passeio. E daí foi indo. Mas teve mais uma lá no meio, assim, que teve só jantar. Mas daí começou, não, nós queremos passear, nós queremos conhecer lugares. E assim foi indo. E esse ano estão aqui as duas delas, mais a Vanessa e mais a Doris. E sempre me convidam, né? Não sei já é a pedra preciosa. Isso. Então, assim, ó, esse ano vamos para 13 Tílias. Como eu já conheço, porque eu fazia muita viagem para Balneário ainda, como é que é? Piratuba. E de lá um dia de Piratuba eu comecei a entrar, vi 13 Tílias. Vi que não era tão longe daí. Aí
reuni o grupo que estava lá, uns 40 acho que tinha. Vamos fazer uma viagem? Dá para ir depois de meio-dia. Então almoçamos mais cedo, fomos para Três Itilhas, entrei em contato com o Centro Cultural de lá, arrumei uma guia local, foi um espetáculo. Adorei aquele lugar lá. Não sei se tu conhece. Né? Eu conheço, é bonito. É bonito, né? Uhum. E daí esse ano vamos entrar então em Freiburgo, né? Freiburgo, mas o que é outro que é um passeio que a gente vai de carroça, vai colher pêssego. Colheita do pêssego. Colheita do então pêssego. nós vamos colher pêssego. Leva uma sacola grande. Tá? Eles vão dar tudo, né? Cesto, chapéu, tudo. Tudo. Enfim, achei interessante apresentar para elas. Eu acho que vai... Acho, não, eu tenho certeza que vão gostar. Vou mostrar. Né? E vai ser, então, 2 pernoites, Certo. 3 dias, né? Uhum. Bem no dia do professor. E é o dia lá que eles comemoram a festa deles lá. Que é A cidade vai estar em festa. É o único município do Brasil que tem consulado da Áustria. Sim. São austríacos. Eles têm toda a Lá tu cultura, conversa né? com qualquer um, já foi para a Austríaco. Áustria, porque o consular, ele Veio de lá. veio de lá, então ele dá essa oportunidade de adolescentes, assim, Irem para lá. estudantes, de ir para lá e Fazer um curso, intercâmbio. intercâmbio. Bem interessante. Então, eu creio que será uma viagem de grande aprendizado, que a gente vai conhecer lugares diferentes, independente da Berna já ter ido, né? Sim. O convívio com o grupo. Eu participei o ano passado a primeira vez e já me convidaram. Eu também, para a o- primeira Eles vez. levaram um susto. Nós Levaram um três, nós susto. 4 debutamos. Nós quatro Isso. somos as Mas duas. eu quero... Então, acho que vai ser uma viagem. Foi o ano passado? Foi. De amizade, de integração, de 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 integração, de carinho, uma pela outra. O nosso né? dia. De dança. O nosso De dança. Porque eu quero contar para vocês uma coisa que a Luciana dançou chula. Mas Chula. olha, eu No salão, lá. E, como é o nome ali da cidade? Vila Flores. Não é Vila não, Flores. nós As estamos termas. falando, né? As termas Termas romanas. romanas. Isso. Termas romanas. A Luciana deu um show. Eu acho que agora ela vai fazer outro show também. Agora, Que é a Áustria. Eles vão te convidar para ir para a É Áustria. certo que vamos. Muito bem. Então, vamos ao convite. Para quem ainda não se inscreveu, ainda tem algumas vagas. Tem vagas. vagas. Vai ser uma viagem incrível, de uma energia muito boa, de brincadeiras e de conhecer lugares diferentes. Quem ainda não tem inscrição feita, procure uma de nós 4, 5. Exatamente. E oportunidade de se encontrar, né? Porque todas juntas assim, num ambiente diferente também, né? E propicia um divertimento, né? Sempre é diferente, Sempre porque diferente, sempre haverão professoras novas que não foram em outras, né? Outros amigos. E outra coisa, muitos professores não têm medo de ir, de ser escolhidos. Mas ano passado, com a tua ideia de dizer assim, ó, nós não vamos convidar ninguém, Isso. apontar ninguém. De livre e espontânea vontade, elas se ofereceram para Para esse ano, para organizar. Eu achei muito interessante e eu acredito que a gente vai fazer ainda E assim. se precisar organizar, eu quero ir na excursão, mas não quero. Não precisa, a gente não briga Foi ninguém. na viagem. Estão deixando de medo de ser comendadora? Nós não vamos... Não deixe de ir. Vá lá e diga, não quero organizar. Exatamente. Tudo certinho. Sim, tudo A certinho. gente vai fazer porque foi incrível. Sempre haverá quem quer. E muitas vezes, eu confesso que eu já fui 2 vezes organizadora, inclusive foi no ano passado que vocês foram convidadas. Sim. E é uma coisa muito gostosa, porque os encontros foram muito bons, Bom, em termos de organização, a a gente foi conversava. a lugares muito Nós já bons, fomos a lugares lindos, Meu Rio Deus. de Janeiro, fomos a Expo Montevidéu, Flora. Expo Flora, e Minas Gerais. 32 encontros, então já tem 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 muita bastante história. coisa. E Muita sempre história. haverão, porque cada vez mais o nosso estado está com esse turismo bem desenvolvido, não haverá, né, falta de lugar para que esses encontros aconteçam. Então é isso, meninas. É isso aí. Então a editora Antena e o Sala de Estar aqui comigo, Ângela, agradeço a presença de vocês muito.
vocês alegraram muito aqui a nossa tarde, né? Porque vocês trabalham com educação e educar, como vocês falaram, é plantar uma semente. E essa semente, ela vai florescer na época certa, que é quando vocês reencontram os alunos e eles dizem, prof, eu lembro que tu me disseste isso, eu estou nessa profissão porque eu lembrei de ti. Isso é muito importante. Falaste no giz? Então, eu digo o seguinte, o giz, ele pode apagar, mas as memórias que vocês deixaram no coração de cada aluno jamais se apagarão. Com certeza. O sentimento Então, que nós deixamos. muito obrigado para vocês, agradecemos. obrigado a vocês que estão nos assistindo e obrigado aos nossos queridos patrocinadores. Até o próximo.